Graças e paz de Jesus, seja bem-vindo ao nosso culto online. Queria que você e a sua família ficassem muito à vontade e recebesse o nosso abraço fraterno da nossa igreja. E desejamos que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e os seus queridos. Quero te convidar para a gente orar nesse momento. Feche seus olhos, incline a sua cabeça em reverência, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus eterno e bendito, te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo, pela alegria do Evangelho. Queremos, Senhor, mais uma vez consagrar as nossas vidas ao Senhor, entregando o nosso coração a Ti, inteiramente a Ti. Que o Senhor nos receba, como diz a Tua palavra, como um sacrifício vivo diante do Senhor, sem reservas, sem limites, que o Senhor nos receba por inteiro. E pedimos que o Senhor também receba as canções que vamos cantar, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que cada oração dos Teus filhos e filhas que estão conosco agora, em seus lares e onde quer que estejam, que o Senhor ouça as suas orações, que o Senhor abençoe as suas vidas e que o Senhor enche os seus corações de esperança, a esperança do Evangelho do Jesus de Nazaré. Essa é a nossa oração, Senhor, que fazemos nos méritos de Jesus, nosso Mestre amado. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, cultue junto conosco. Vamos louvar ao Senhor. Essa canção é bem conhecida. Vamos adorar ao Senhor juntos, amém? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado é o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado é o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é
sustentar ao meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, você vai. Sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, que as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e vocês no mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz Jesus céu e o mar. O meu coração dança calma, que não poderá filar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor e dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai.
Nós estamos lendo o Evangelho de João e agora chegamos no capítulo 20. Quem tem nos acompanhado, nós começamos lá no capítulo 1, tem visto que a forma como João apresenta Jesus nesse Evangelho, uma forma muito clara, muito nítida, faz com que a experiência da leitura do Evangelho de João, uma experiência quase que concreta, a forma como João descreve Jesus, a forma como João narra o pano de fundo, as ações, os detalhes, faz dessa experiência da leitura uma experiência onde o Cristo se torna quase palpável. A sensação que temos ao ler o Evangelho de João é que o Cristo está ao toque das nossas mãos. Basta esticarmos o nosso braço que o Cristo está logo ali adiante. Tal o realismo da narrativa, os detalhes que João coloca de um Cristo que se revela. No Evangelho de João fica muito claro que Jesus está se revelando para os seus interlocutores. E se revela poderoso, e se revela grandioso, e ainda se entregando voluntariamente à cruz, se entrega majestoso. Fica claro que Jesus de Nazaré, narrado por João, é o Cristo de Deus. Jesus, o Cristo. E agora chegamos no capítulo 20. O capítulo 20 narra a extraordinária cena da ressurreição de Jesus. E aí eu gostaria de ler com os irmãos e com as irmãs 2 trechos desse capítulo 20. Se você puder me acompanhar, eu leio o capítulo 20 a partir do verso 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. A narrativa segue da seguinte forma: logo após isso aqui, os discípulos voltaram para casa onde estavam e Maria Madalena ficou por ali mesmo, chorando, lamentando a perda do Senhor. Logo em seguida, 2 anjos aparecem, um sentado à cabeceira, de onde Jesus estava deitado, e outro aos pés. E esses anjos perguntaram a Maria: Por que tu choras, mulher? Por que tu choras? E Maria responde a eles, se lamentando ainda. E de repente aparece um outro homem atrás. Maria pensava que aquele outro homem era o jardineiro. E esse outro homem pergunta a Maria também: Por que tu choras, mulher? Por que está chorando? E Maria responde novamente a esse e pergunta se ele sabia onde levaram o corpo do Senhor, até que esse homem chama Maria pelo nome: Maria. E ao chamar, ouvir o seu nome, Maria reconhece de imediato que aquele homem não era o jardineiro daquele lugar, era o Jesus ressurreto. E naquele momento Maria grita Rabone, que significa mestre, e cai em adoração diante do Senhor. E Jesus interage um pouco com Maria, mas depois sai de cena. Depois a narrativa segue. No cair da tarde daquele mesmo dia, os discípulos estavam reunidos em casa, a porta trancada, e Jesus aparece diante deles. E naquele momento os discípulos ficam extasiados e Jesus fala: Paz esteja com vocês. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus,
com medo dos fariseus, e Jesus dá essa palavra profunda aos discípulos: paz esteja com vocês, a minha paz está com vocês. Só que nesse encontro de Jesus com os discípulos, Simão Pedro não estava. E a próxima cena acontece da seguinte forma, eu leio agora a partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos ao Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam, disse João, e crendo tenha vida em seu nome. Extraordinária narrativa. Extraordinário esse fato aqui da ressurreição do Cristo. Se é verdade que a vida e a obra de Jesus se explicam na sua morte, a cruz de Cristo é um ponto máximo da vida e da obra de Jesus, é na ressurreição que conhecemos o poder do Cristo. A vida e a obra se explicam na cruz, mas o poder do Cristo de Deus se manifesta, se revela, se apresenta na sua ressurreição. É na ressurreição do Cristo que há a máxima do poder do Filho de Deus encarnado, que venceu a morte, ou como alguém já disse, que matou a morte. Jesus de Nazaré, em sua ressurreição, matou a morte e todo o espiral de morte, todas as consequências do morrer na ressurreição tiveram um ponto final. Jesus destruiu a morte. É importante entender que a obra do Cristo não termina na cruz. Ela aponta para o domingo da ressurreição. A cruz sem a ressurreição torna-se vã a pregação do Evangelho, foi o que Paulo disse. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação do Evangelho, é vã a minha pregação e vã a fé. Porque nós não acreditamos em um Cristo morto. Nós não acreditamos em um Cristo pendurado numa cruz, num crucifixo. Nós não acreditamos em um Cristo como um fato histórico apenas. Nós cremos em um Cristo vivo, que ressuscitou e vivo está para todos sempre. Essa é a pregação do Evangelho. Jesus, nesse Evangelho de João, deixa bem claro que a proposta dele não foi trazer uma nova religião, não foi trazer novos dogmas religiosos, não foi convidar ninguém para migrar da religião A para a religião B. Não foi isso. Jesus deixou bem claro: eu vim para que vocês tenham vida. E essa vida pode ser experimentada por mim, por você e por todos os que creem, porque houve ressurreição. É na ressurreição do Cristo que a vida eterna de Deus se derrama nos corações dos que creem. O poder de Cristo, o poder do Cristo ressurreto, se dá na sua ressurreição. O Filho de Deus ressuscitou, venceu a morte. E esse poder se manifesta para mim, para você, para os que creem, em algumas formas. Primeiro, Cristo ressuscitou e ressuscitando destruiu o poder do pecado. E por que ele destruiu o poder do pecado? Porque ele nos deu condições de experimentar novidade de vida. Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criação é, nova criatura é, ressuscitou dos mortos. Se o salário do pecado é a morte, os que creem no Cristo passam por uma experiência de ressurreição.
É nesse evento da ressurreição que o Cristo destrona o poder do pecado na vida dos que creem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. E a vida eterna começa aqui e agora. É na ressurreição que nós temos acesso a essa vida eterna bendita de Deus. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 6, das consequências do pecado, ele está lhe explicando sobre como é que a lei se lida com o pecado, como é que nós na graça lidamos com o pecado, e ele começa o capítulo 6 com a pergunta: por acaso viveremos em pecado? Continuaremos pecando para que a graça abunde? Ele fala: de modo algum, de modo algum, porque se morremos com ele pela fé morremos com ele no batismo, pela fé também experimentaremos da vida da sua ressurreição. É por isso que o pecado não encontra espaço na gente. O pecado não encontra espaço naqueles que creem, não para se tornar algo voluntário. Costumo dizer o seguinte, que o pecado na vida de um cristão é uma ação involuntária, é um acidente. Porque aqueles que experimentaram a ressurreição do Cristo não vivem tramando, pensando, articulando o pecado, projetando, planejando. Não há isso. Porque aqueles que tiveram encontro com Cristo, Jesus, saíram de um estado de morte para um estado de ressurreição. Experimentam vida. E no capítulo 7, ele fala sobre tudo isso que o pecado causa no coração das pessoas, que são vícios, comportamentos autodestrutivos, perversões das mais variadas, e o Cristo, a ressurreição do Cristo, lança fora todas essas coisas. O poder do Cristo ressurreto faz com que eu e vocês que creem possamos ter condições de negar esse corpo de morte. É o que Paulo fala no capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E a resposta que poderíamos dar a Paulo é a ressurreição do Cristo. É o poder da ressurreição. Quem nos libertará desse corpo que nos leva ao pecado, que nos leva à morte, que nos aprisiona em vício, que nos aprisiona em comportamentos autodestrutivos? Podemos dizer, sem medo de errar, o Cristo ressurreto. É a ressurreição do Cristo que nos dá condições de vencer esse corpo de morte, de vencer esse ciclo vicioso que o pecado coloca no coração da gente. É porque Cristo ressuscitou que a pregação do Evangelho das Boas Novas se torna real. E qual é a pregação do Evangelho? Ele veio para nos dar vida. E a vida começa aqui agora. E a vida plena, abundante, começa aqui agora. O bem viver. O convite do Evangelho não é para você sair de uma zona de pecado ou de uma zona de opressão para outra zona de opressão, como alguns pregam. Não. O Evangelho é a liberdade da vida, é o dom da vida. Aqueles que creem negam o pecado não porque estão seguindo um catecismo, um sem fim de normas, não. Negam o pecado porque, como disse Pedro, essas pessoas são coparticipantes da natureza divina. Não mais coparticipantes do pecado, da natureza pecaminosa, mas coparticipantes da natureza divina. Porque se morremos com Cristo, como Paulo diz, com Ele também ressuscitaremos e experimentamos dessa vida disponível na ressurreição. Esse é o poder da ressurreição. Mas qual é o outro poder da ressurreição? O poder da ressurreição é lançar fora toda a futilidade da religiosidade. Por quê? Porque a religião se organiza em dogmas, em mitos, em ritos, em sistemas repetitivos, em coisas que você precisa fazer para aplacar a ira de Deus. Mas o Cristo ressurreto, ele vem e derrama do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Só há Pentecostes porque o Cristo ressuscitou. E o que significa o Pentecostes? Alguém já disse que no Pentecostes Deus mudou de endereço. Ele deixou de ser aquele Deus lá, longe, distante, que habita em luz inacessível, que até o céu dos céus não pode detê-lo. Ele está lá distante, mas em Pentecostes se cumpre o que Jesus falou em João 14. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece,
vocês receberão, porque vocês o conhecem. Ele habitará em vós. Só há Pentecostes porque houve ressurreição. E na ressurreição, Deus derrama em nossos corações o vinho novo do Evangelho de Jesus. A nossa relação com Deus não é mediada mais por ritos religiosos, não está mais atrás de dogmas, de preceitos, de ritos, de símbolos, de imagens, de pedra de toque, de águas purificadas. Nada disso. Não precisamos de nada disso, porque o Deus eterno em Jesus de Nazaré habita no coração dos que creem. E por que ele habita no coração dos que creem? Porque o Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, houve Pentecostes. E no Pentecostes foi Deus se derramando no coração dos que creem, nos dando vida eterna. A nossa comunhão com Deus em Jesus de Nazaré é baseada numa experiência pessoal. Não há intermediário. Não há outro que está entre nós e o Deus eterno. Porque esse Deus eterno habita no coração dos que creem. E isso aconteceu porque houve ressurreição, pelo poder da ressurreição. E Jesus falou, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, não ficarei morto, eu não ficarei no Hades, eu morrerei pelos seus pecados, sofrerei as consequências dos seus pecados, mas eu vou vencer esse mundo, eu vou vencer essa morte, e eu vou para o Pai. Indo para o Pai, enviarei o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que habitará com vocês para todos sempre. Só houve Pentecostes porque houve ressurreição, pelo poder da ressurreição. E por fim, o poder da ressurreição se manifesta em nossas vidas, como está escrito no versículo 30. Versículo 30, João termina esse trecho dizendo o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, mas esse que não estão registrados nesse livro. 31. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus ressuscitou, esse último extraordinário milagre, sinal miraculoso de Jesus, talvez sem dúvida, o maior de todos, aconteceu, e João explica, para que vocês creiam, para que vocês dêem esse passo de fé. E não creia apenas sabendo que Deus existe, não é esse tipo de fé que sabe que Jesus realmente viveu, não. Crer aqui pode ser substituído por confiar. Tudo isso aconteceu para que você não tenha medo de confiar em Deus e viver a partir do Cristo. Para que você se lance sem reservas diante dele e viva não como um Cristo distante, não como um Deus que está distante, mas como um Deus que habita em você. Confie nisso, em Jesus de Nazaré. O Deus eterno habita junto com você. E a vida que você tem agora é o que João diz. Tem a partir dessa nova realidade. Tudo isso aconteceu para que vocês creiam nele. E crendo nele, experimente dessa densidade de vida que só é possível experimentar aqueles que têm comunhão com Deus e acreditam que Jesus de Nazaré venceu a morte. O convite do Evangelho é para a vida. Cristo ressuscitou para nos dar vida. O poder da vida do Cristo invade os corações dos que creem, porque ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, com ele venceremos também. E vencer a morte não é apenas a morte física. Não é apenas a morte desse corpo que naturalmente caminha para a morte. A partir disso a gente pode compreender duas coisas. Primeiro é que Cristo está falando aqui de todas as possibilidades de morte que nos circunda. Se Cristo ressuscitou, é possível que haja ressurreição nas mais diversas áreas das nossas vidas. Nas mais diversas áreas. Ele ressuscitou, ele está vivo. E a vida densa, poderosa, palpável do Cristo encharca a vida daqueles que creem. E assim como toda alma que pecar morre e entra no espiral de morte, todas as almas que creem, todos os que creem no Cristo vivo,
vive e entra no espiral de vida. Tudo que toca vai gerando vida. Com tudo que se relaciona vai gerando vida, porque o Deus da vida está junto com ele. Mas a segunda coisa é sobre a morte desse corpo. Os que creem no Cristo entendem que a morte final das nossas vidas não é um momento de tristeza, muito pelo contrário. É um momento de celebração e glória, porque entendemos que vamos passar para o lado de lá da eternidade. Aqueles que estão em Cristo já experimentam da vida eterna aqui e agora. Agora, já está disponível, já está ofertada, já está aqui. Mas entendemos que, por mais que experimentemos de uma plena vida aqui e agora, nada disso se comparará à vida que teremos depois da morte. Por isso que nós não precisamos temer da morte. Aqueles que creem no Cristo ressurreto vivem em abundância aqui e agora, e precisa viver. Mas depois que passar para lá, vai ser a glória eterna diante do Pai eterno, no seio do nosso Deus bendito. Porque Cristo ressuscitou, não é vã essa pregação. E também não é vã essa fé. É nisso que nós confiamos, no Cristo ressurreto que nos dá vida, e dá vida a todos os que creem. O Deus eterno deseja encher o seu coração de vida. E uma vez enchendo o seu coração de vida, tudo que está ao seu redor será contagiado pela vida do Cristo ressurreto. E isso começará agora, aqui e agora, mas terá desdobramentos para a eternidade. Você acredita nisso? Eu gostaria que você recebesse essa mensagem no seu coração. E se recebe, eu gostaria que você orasse junto comigo agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Cristo ressuscitou. E ressuscitando, venceu a morte. Matou a morte para nos dar vida. Nos dá os que creem, nos dá os que se aproximam e se abrem. Se abrem para essa experiência do Cristo ressurreto, fazer nascer nova vida aqui dentro. Que a ressurreição aconteça dentro dos nossos corações. E que eu receba. Que essa pessoa que está orando junto comigo agora receba a vida eterna do Cristo ressurreto, agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus planos, em nome de Jesus. Amém.
ti.